É uma alegria estar podendo contribuir aqui com esse debate do NEM, né, estar participando com vocês. Hoje a gente vai falar do segundo capítulo da obra Economia Política para Trabalhadores, da autora Sofia Manzano, e o segundo capítulo se chama Formação do Capitalismo. Para debater com a gente hoje tem o João Carvalho, que é historiador, doutorando, especialista em Idade Média e Línguas Mortas, também é podcaster e youtuber, e, abre aspas, palavras do Zé, nas horas vagas, chanceler do Itamaraty. Que a gente possa ter um estudo muito proveitoso na noite de hoje. Então, gente, primeiro boa noite, né? Agradecendo a figura do Zé a todos que estão aqui presentes, né? Me ouvindo aqui hoje, né? Falar que para mim é uma grande honra, né? Eu tenho um profundo respeito, não apenas pelo Ney, mas principalmente, né, na figura do Zé. O Zé é um dos grandes intelectuais que a gente tem hoje. Né, vocês são privilegiados de estarem num grupo com ele. Eu, há pouco tempo atrás, estava fazendo uma gravação do meu podcast, do Revolu Show, para quem não conhece, quiser conhecer. Né, nós somos, hoje em dia, o maior podcast da esquerda revolucionária no Brasil. Nós estamos aproximando aí de 4 milhões de downloads, um projeto que começou comigo, com o Zamiliano, que é aí de Volta Redonda, e que a gente nunca imaginou que fosse dar tão certo ou chegar tão longe. Né, e que a gente contou também com o prestimoso auxílio do Zé em algumas das gravações, né, e muitos dos artigos do Zé também já foram usados na nossa parte que a gente falou sobre Marx e Engels, né, que a gente está fazendo um estudo mais compreensivo da obra marxiana e engeliana no podcast. Pois muito bem, eu vou improvisar aqui uma apresentação do texto da Sofia Manzano, do Economia Política para Trabalhadores, a partir do segundo capítulo, onde ela vai falar principalmente, né, da formação do capitalismo, né, e dessa transição de modelo que a gente vai ter, né, a partir do que era o modelo medieval, e aí eu já vou ir tecendo algumas considerações enquanto eu vou apresentando, que são considerações que são importantes para a gente compreender o texto também, para além do que o próprio texto nos traz, né? O texto ele é muito didático, ele é muito direto, e na sua tentativa de ser muito didático, de ser muito direto, afinal de contas, né, o livro é voltado para os trabalhadores, né, às vezes se perde um pouco de uma dimensão de maior profundidade dos modelos que vão ser explicados, uma vez que quando a gente acaba, né, ficando num dilema, né, ou se explica tudo em cada mínimo detalhe, e aí não se é mais um livro introdutório, ou se faz um apanhado geral e se perdem alguns detalhes. Bem, para a gente entender o que é a transição e o surgimento do capitalismo, a gente tem que entender o que aconteceu antes do capitalismo. Né? Como o Zé disse quando ele me apresentou aqui, minha carreira universitária ela é bastante sui generis. Eu comecei estudando antigo, eu sou formado em História e Letras Clássicas, Latim e Grego Antigo, eu também trabalho com Paleobabilônica, eu comecei com História Antiga, fiz meu mestrado em História Medieval e eu faço meu doutorado em História Contemporânea. Então, assim, o segredo da minha polimateia é ser brutalmente medíocre em todas as áreas que eu encosto, né? Sobre a história da Idade Média, existem algumas coisas que são importantes a gente delinear antes da gente fazer um panorama geral, que é exatamente isso, que o panorama geral que se faz da Idade Média como um todo, muitas vezes ele é um panorama mentiroso do que foi a Idade Média. E é um panorama mentiroso do que foi a Idade Média, precisamente porque a historiografia que foi produzida sobre a Idade Média e que só vai ser de fato revista a partir do final do século XIX com Michelet, é uma historiografia que vai alcançar muito mais a universidade do que propriamente os estudos de primeiro e segundo grau. Então, vocês, quando tiveram as suas formações de
segundo grau, que foram estudar a Idade Média, vocês vão ver uma versão da Idade Média que é uma versão muito mais próxima àquilo que era ensinado sobre Idade Média, principalmente até o século XIX, do que propriamente o que a historiografia moderna e a academia moderna sabe hoje de Idade Média. Inclusive já começa pelo nome, né? O simples fato de chamar Idade Média dá uma impressão que é um limbo no meio do nada, né? Ela é uma idade média. Média entre o quê? Entre o que veio antes e o que veio depois. A sensação que isso muitas vezes passa é que não existiu história. Quantas vezes a gente fala assim, a idade das trevas, 1000 anos de escuridão e obscurantismo. O comércio acabou totalmente e depois voltou. Quando a gente vai estudar a Idade Média, de fato, vai começar a estudar mais profundamente o que foi a Idade Média ou as Idades Médias, a gente vai vendo que as coisas são um pouco diferentes. Um segundo ponto que é importante a gente compreender aqui é a visão, muitas vezes, ocidentalista que a gente tem do período como um todo. Quando a gente fala de Idade Média, nós não estamos falando de Idade Média global, nós não estamos falando de uma história global, a gente não quer saber o que está acontecendo na África ou na Ásia ou nas Américas, a não ser quando isso de alguma forma toca na Idade Média. Isso mostra também, né, toda aquela colonialidade do saber e todo aquele epistemicídio que ocorre sistematicamente, né, contra nós, povos coloniais. Ainda assim, quando a gente vai estudar a Idade Média europeia, a gente precisa matizar tanto aquilo que é a alta Idade Média, quanto aquilo que é a baixa Idade Média, para a gente perceber que as coisas foram mais complexas e evoluíram de uma forma um pouco diferente do que a gente imagina. Pois muito bem, eu vou me permitir voltar um pouco antes e falar um pouco da transição da Antiguidade para a Idade Média, muito brevemente, só para a gente ir construindo esse arcabouço juntos aqui para a gente pensar. Quando a gente fala de transição do Império Romano para a Idade Média, a gente tem a impressão que num dia à noite terminou o Império Romano e que no outro dia de manhã todo mundo era ou servo ou senhor feudal. Isso não é verdade, né? Esses processos, eles acontecem em uma longa duração, com indas e vindas, são processos dialéticos, cheios de pequenas idiosincrasias que vão fazendo com que eles vão se transformando. Né? Aquilo que era o Império Romano vai, de forma adaptada, durar até a Gália Merovingia, até a Gália Carolíngia, ou seja, até o século VIII, IX, nós ainda vamos ter formações imperiais no centro da Europa que vão se considerar os herdeiros do Império Romano. Ao mesmo tempo que está acontecendo, a gente vai ter todo um processo acontecendo no Oriente de ruptura, tanto eclesiástica e religiosa, como do próprio pensamento, onde a patrologia grega vai se diferenciar muito da patrologia latina. Ainda no leste europeu, nós vamos ter uma sequência de encontros transfronteiriços entre povos, né, que reduzir tudo a falar é bárbaro, né, lembrando aqui que a palavra bárbaro vem do grego barbaros, que significa estrangeiro. Né, você reduzir todos os povos bárbaros como se literalmente, tipo assim, o que é um bárbaro? É um cara com a barba grande, um chapéu com um chifre para cima que não tem nenhum tipo de cultura. As coisas não são exatamente assim. As formações como vão se dando no norte da Europa, a permeação da religião e da religiosidade católica cristã, principalmente da católica apostólica romana, como que ela vai se espalhando no próprio ocidente medieval. A situação bastante sui generis da Inglaterra, da Irlanda, né, da Grã-Bretanha como um todo. Né? E mesmo assim, se a gente for pensar muito próximo dentro da Europa, aquilo que ia acontecendo na Península Ibérica vai ser muito diferente daquilo que acontecia na Europa Central, né? Quando a gente vai ter, né, ainda durante a Alta Idade Média, já no norte da África, a partir do Crescente Fértil, a expansão do Império Islâmico, né, principalmente a partir do encontro dos povos do sul da Península Arábica com os povos de origem persa, né, que vão dotar aquele império de uma escrita, que vão dotar aquele império que está ali começando a nascer de toda uma estrutura administrativa que vai permitir, né, que haja um espalhamento muito grande
desse império, isso também vai levar a um impacto dentro das próprias fronteiras da Europa, principalmente na Península Ibérica, e que vão adentrar quase que na França, né? Então, assim, existem batalhas aí que foram muito importantes, sem as quais talvez a história seria muito diferente. Também falar que não houve uma manutenção do conhecimento, que o conhecimento caiu num vazio, e que misticamente depois ele volta no Renascimento, como se o sujeito na Itália, né, um dia à noite ele dormiu servo de gleba e acordou da Vinci, né? Isso não acontece. Então todos esses processos são processos dialéticos, são processos onde você tem essas totalidades que vão ter seus conflitos internos e que vão, né, causando essas pequenas cisões. Agora, fato é que houve na transição, ou seja, lá para o século V da nossa era, né, principalmente desde o século IV, né, o começo do desmoronamento do Império Romano, que se dá principalmente pelo desmoronamento do seu modo de produção, qual seja o modo de produção escravista. O modo de produção escravista ele era um modo de produção que ele necessitava de constante expansão, né? Você tinha cada vez mais clivagens maiores da sociedade que não trabalhavam, ou ao menos não trabalhavam na forma produtiva que era necessária para a manutenção do corpo social, e clivagens cada vez maiores também dessa sociedade sendo escravizadas, tendo a cerceamento dos seus direitos, com os quais, obviamente, se revolta. A única revolta não foi a de Espartacos, né? Tivemos revoltas em todos os lugares, em todos os tempos. Para além disso, tem toda a questão da estrutura administrativa, que cresceu demais, os problemas que decorriam disso, né? As várias satrapias que acabam se formando, né, principalmente com a diferença que a gente vai ter da administração em cada um dos lugares. Enfim, existe um colapso que vai acontecendo. Os impérios, eles têm, né, essa fase que eles sobem e depois eles caem. Por mais que nenhum império ache que jamais cairá, os impérios caem, e com Roma não foi diferente. Ora, a partir do momento que se tem a queda do Império Romano, tem-se, de fato, principalmente na Península Itálica num primeiro momento e na Europa Central num segundo momento, uma volta, uma diminuição dos centros urbanos, uma pulverização de populações nos campos, uma diminuição dos comércios e uma nova forma de organização societária, qual seja aquela que hoje nós chamamos de feudal. Quais seriam essas características, né? Lembrando que feudalismo, enquanto um horizonte teórico, que eu vou me permitir citar um historiador muito importante para os medievalistas, né, o Alain Guerreau, ele tem um livro que chama literalmente Feudalismo, um Horizonte Teórico. Ele fala que o feudalismo, como nós o entendemos, como nós o estudamos na escola, ele de fato vai acontecer entre o Loire e o Reno, ou seja, né, nas regiões fronteiriças da França até a Germânia, e vai acontecer do século XII até o século XVIII. O que acontece antes, o que acontece a Lures é muito diferente. Por exemplo, as propriedades na Itália ainda se mantêm de uma forma muito diferente por causa da presença das cidades-estados que vão manter boa parte do seu comércio, principalmente o comércio mediterrâneo, né? Lembrando que nesse momento nós temos enormes cidades-estados ainda em África e crescendo cada vez mais, né? Todo o Sahel está crescendo muito, né? Eu não vou nem entrar em Oriente aqui para falar com vocês, gente, mas eu vou deixar só um dado para vocês terem noção. No século XVI, a China era responsável por quase 70% do PIB global. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do tanto que o Oriente era diferente. Se tiver um tempinho, depois eu entro no Oriente e falo um pouco sobre como foi, né, principalmente o período dinástico na Ásia. Voltando para nós, para a nossa área de interesse no Ocidente medieval, a gente vai ter formações diferentes em cada lugar. Ou seja, se na Itália a gente ainda tem algumas cidades que vão se manter, né, cidades com pujança se mantendo, nós também temos os estados ducais que vão se manter, a influência do Sacro Império Romano e do Sacro Império Romano Germânico, né, bem como dos impérios merovingios e carolíngios posteriormente, né. Na Inglaterra a gente vai ter a propriedade, mesmo ela sendo dividida em feudos muito maiores, por exemplo, do que aqueles
da Europa Central, principalmente. Na Europa Central, sim, nós vamos ter feudos com tamanhos bem diminutos, mais pulverizados, com redes intercaladas entre aquela classe que era a classe, né, dominante, a aristocracia, e que gerava, por sua vez, o clero, e o enorme número de servos de gleba, ligados à terra. Qual que é a diferença do servo para o escravo? O servo, ao contrário do escravo, ele não é uma mercadoria, ele não é uma posse, ele não é algo que pertence a um dono. O senhor feudal, ele não era dono do seu servo. O senhor feudal, ele era dono da terra. O servo era ligado à terra. Imaginemos que um senhor feudal consiga angariar poder através de matrimônios e ele deixe de ser, por exemplo, um duque para se tornar um visconde ou um earl na Inglaterra. O que vai acontecer com ele? Ele vai se mudar para outras terras, terras essas que comandarão suas antigas terras, e numa relação de suzerania e vassalagem, ele vai deixar um vassalo que será um nobre que terá com ele uma relação de vassalagem. O que isso significa dizer? Significa dizer que pagará impostos, terá toda uma questão de relações de honra e o auxiliará militarmente. Em contraposição a isso, ele vai poder fazer a recolha de impostos locais e ter a justiça local, bem como dispor de todas aquelas terras. O que acontecia nesse caso? Os servos não iam junto com este senhor para suas novas terras, a não ser que ele virasse e falasse: olha, no meu castelo tenho fulano, ciclano e beltrano, que eu gosto muito deles, estou levando eles comigo. Tá? O servo, a ligação dele era com a terra. Isso é muito importante da gente falar. Eu divaguei muito, deixa eu continuar a falar e evoluindo um pouco no modo de produção feudal. Pois muito bem, com a diminuição das cidades, com o rompimento da escravidão e com a pulverização dos terrenos, ou seja, principalmente, né, da agricultura se tornando mais parcelar, leia assim, parcelas menores, não significa necessariamente que não eram terrenos gigantescos, não significa que era agricultura familiar, esses servos vão ser ligados a um senhor. O que a gente vai tendo é uma reunião de forças neste, entre aspas, feudo, como unidade produtiva, o que vai tirar das cidades menores e também, né, com as ondas invasoras, com as ondas migratórias. As ondas migratórias são tão importantes quanto, se não mais, do que as próprias ondas invasoras, com o problema de como se rui um sistema administrativo e o tempo que leva a ser trocado por outro, por todas as brigas intestinas que vão acontecer na Alta Idade Média, nós temos então um recrudescimento dessa economia mercantil de troca que existia antes, né, e vamos ter o surgimento então do feudo como essa unidade quase acabada e o comércio acontecendo mais interfeudos localmente do que propriamente nos entroncamentos. Isso não significa necessariamente que toda e qualquer cidade deixou de existir ou que novas cidades não passaram a existir nesse momento. Porém, senão, não obstante, o período composto entre principalmente os séculos V e os séculos IX é um período de retração do urbanismo, da urbe na Europa. Né? A partir do século IX, principalmente, por que a partir do século IX? Porque a partir do século VIII, as últimas grandes brigas da Europa Central por questões de unificação de reinos vão quase que terminar com a Gália Merovingia, com a Gália Carolíngia posteriormente conseguindo, né, uma unificação de territórios um pouco maiores, bem como as ondas migratórias e invasoras vão diminuir e já vai se ter toda uma administração nova calcada nisso, também com o advento do beneditinismo. Os movimentos beneditinos são muito importantes para o espalhamento de redes, não só redes de solidariedade, mas também de redes que vão gerar redes de comércio a partir do momento que o monacado beneditino começa a se espalhar pela Europa na Alta Idade Média ainda. Isso leva a uma necessidade de maior concentração de esforços para melhorar as estradas, o que por sua vez facilita o transporte, o que por sua vez no entroncamento das estradas com as caravanas, também voltando às peregrinações, né, e nesse sentido os processos de beatificação que já começam, né,
principalmente a partir do século VI, eles começam a aumentar, vão aumentar de verdade na Baixa Idade Média, principalmente a partir do culto mariano. Mas, ainda assim, já aumenta, isso vai levando que nesses entroncamentos vão se formando pequenos burgos, ou pequenas vilas, né, onde teremos os burgueses e os vilões, né, muito irônico que os burgueses também sejam vilões, e aonde vai se formando uma quantidade maior de comércio. Ora, por sua vez, a partir do momento que nós temos, né, esse ensejo, essa primeira tentativa de aumento das trocas comerciais, isso vai levar também a que os próprios nobres comecem a tentar algum controle sobre essas regiões. Isso é uma briga que vai acontecer paulatinamente desde o momento em que essas primeiras cidades vão voltar a surgir. Cidades aqui, gente, com muitas aspas, né? A gente tem que pensar o que era uma vila, o que era um burgo no século IX, no século X, no século XI, no século XII. Né? Vamos pensar aqui que Paris, que era uma cidade gigantesca, né, no século XIV, quando vai ter a peste negra, mal passava de 100 mil pessoas. Vamos lembrar aqui que o Império Inca tinha cidades muito maiores, muito mais densas, muito mais limpas, inclusive, porque eles tinham serviços de coleta urbana de lixo e aquedutos que levavam água, né, do que, por exemplo, as maiores cidades da Europa, que eram minúsculas ainda na Idade Média. Elas vão crescer, principalmente, né, neste período de transição que nós vamos falar um pouco a posteriori. Ora, nós temos então essa sociedade aí, né, aonde este comércio, esse aumento, essa volta, esse renascimento do comércio, das mercadorias, dos trânsitos culturais e de mercadorias e de tudo, vai fazendo também com que a necessidade maior de se alimentar esse comércio, se alimentar essas pessoas, bem como, uma vez que a sociedade estabiliza um pouco, o crescimento vegetativo dela aumenta, né, isso também vai gerar mudanças na produtividade. Então nós vamos ter pequenas mudanças que vão fazer grandes diferenças, né, reintrodução de arado, a forma como sementes vão ser trabalhadas, algumas melhorias que vão ser feitas na terra, principalmente no século IX e no século X, que vão permitir, então, no século XI e no século XII, que a gente tenha, de fato, um fenômeno de renascimento urbano na Europa. Ora, a partir deste fenômeno de renascimento urbano na Europa, o modo feudal de produção vai começando a mostrar as suas últimas possibilidades de evolução. Aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, né, do limite que existe num modo onde citadinamente as corporações de ofício mantêm um exclusivo monopólio sobre a produção e a instalação dos respectivos comerciantes. Nós estamos falando aqui dos problemas que são ensejados, inclusive pela diferença local de moedas, os problemas que são ensejados numa época que você ainda não tem cartas de crédito, instituições bancárias maiores, que vão surgir como necessidade disso a partir do século, principalmente, 13 e 14. Bem, isso tudo vai acontecendo sob um fundo de uma sociedade que pode ser muito bem demonstrada a partir da metáfora que eles mesmos usavam na época. Na época, inclusive, eles adoravam metáforas de microcosmo e macrocosmo, ou seja, o homem representando o universo e o universo estando representado no homem, que o homem também representaria a sociedade. Ora, João, como assim? Isso não ficou nem um pouco claro. Vamos pensar na sociedade, vamos pensar no corpo humano. Né? O que o corpo humano tem? Ele tem a cabeça manda, ele tem as mãos oram, e ele tem os pés fincados no chão que vão servir para trabalhar. A sociedade era basicamente dividida em os oratórios, que rezavam, os laboratórios, e os nobres, a nobreza. Ou seja, essas três grandes classes, sendo as duas primeiras, uma completamente dependendo da outra, visto que o acesso
do laicado, ou seja, o acesso dos leigos à igreja, normalmente era dado aos filhos da aristocracia, muitas vezes da baixa nobreza ou aos últimos filhos da aristocracia. Os primeiros iam ser diretamente envolvidos na governança ou do próprio feudo, ou aonde tinha uma corte maior nos assuntos de corte. Os filhos do meio normalmente eram belatores, eram aqueles que lutavam, que guerreavam, e os filhos últimos acabavam indo fazer parte do clero. Bem, esse clero, ele era muito importante, ele tinha um poder político muito importante, mas a briga com o poder político do clero foi o cerceando. Se do século V ao século VIII a gente tem um enorme crescimento do poder político da igreja e do clero, esse poder político vai se manter na Baixa Idade Média, principalmente enquanto poder político indireto. Ou seja, as nomeações dos bispos, as nomeações dos párocos, a recolha de impostos, a coparticipação dos impostos, a manutenção dos camponeses pacíficos e cordatos em relação à ordem social, mas não necessariamente o mesmo poder político de fato, salvo, é claro, obviamente, nos estados papais e principalmente na Itália, das grandes e enormes possessões. Vai continuar a ter grandes e enormes possessões? Vai. Tanto vai que a Inglaterra vai se ver obrigada, num golpe político, a instalar o anglicismo para poder ter um acúmulo ainda maior de divisas e capitais. Ainda assim, a Baixa Idade Média é um momento de uma perda relativa da força material da igreja, um aumento considerável da sua força espiritual, obviamente sua força espiritual estando ligada com a sua força política. Caminhemos mais um pouco dentro do texto. Gente, eu estou aproveitando para fazer uma coisa a partir do texto, mas um pouco mais ampla já, para a gente poder ir discutindo, tá? Se tiver dúvida, depois vocês vão anotando. Eu prometo que, eventualmente, eu paro de falar. Eu não sei que hora que eu comecei a falar. Alguém podia me falar quanto tempo já que eu estou falando, só para eu ter uma noção de o que mais que eu vou entrar mais a fundo e eu vou ficar menos? Fala aí, João. A Estela deve estar controlando. Meia hora. Então Meia eu tô hora. marcando meia hora. Obrigado, Paulo. Pois bem, voltando então, né, o que vai acontecer? A partir do século XIII, do século XIV, nós vamos começar a ver o Estado Nacional botando as suas manguinhas de fora na Europa, começando pela Península Ibérica. Lembrando que os dois primeiros estados nacionais europeus modernos vão ser Portugal e, na sequência, Espanha. Por que isso aconteceu em Portugal e na Espanha? Existe toda uma sequência de fatores, um deles que é muito importante para a gente entender é a própria invasão da Península Ibérica pelas forças do califado, né? Primeiro Abássida e depois Omíada, né? Na parte do califado Omíada que vai ter a entrada na Península Ibérica. Ora, esta força invasora, aliada com as brigas intestinas que já existiam, tanto do condado portucalense, que depois vai se reunir em Portugal, como dos reinos que ali existiam na Espanha, que vão sendo, né, concentrados principalmente a partir do século VIII, vai fazer com que politicamente, a partir da Reconquista, haja a ideia de uma unificação, e também essas distensões internas vão fazer com que Portugal, muito ironicamente, fale que ela tinha duas escolhas, a Espanha ou o mar, e ela preferiu se jogar no mar, né? Então, assim, politicamente já existia, né, toda uma questão de problemas, porque os condados que vão formar depois o Estado português, eles durante muito tempo foram controlados política e militarmente por boa parte dos condados e dos reinos maiores que existiam na Espanha, como por exemplo o reino visigótico, né? E também durante a invasão houve a necessidade de se reunir em forças comuns, o que já mostrou algumas vantagens administrativas desse modelo. Para além disso, por se tornar uma rota comercial importante do mar Mediterrâneo, fora do controle
das rotas que já eram controladas pela Itália e pela tentativa de se expandir essas rotas, vez que o contato com os povos do Oriente e do Norte da África já mostraram que existiam vultosas riquezas a serem obtidas alhures, há também a necessidade de se organizar melhor o Estado. Isso vai acontecer primeiro em Portugal, na sequência na Espanha. O que esses estados vão ter em comum e por que esses estados dialeticamente vão servir enquanto uma junção em briga da aristocracia nobiliárquica, feudal, que comandava os camponeses, e dessa nascente, insurgente burguesia comercial. Ora, para a burguesia comercial era muito interessante um Estado único, porque no Estado único que você ia ter? Você ia ter igualdade nos meios de transporte, todos eles iam partir do mesmo lugar, você não ia ter que pagar a cada novo condadinho que você passa, a cada 3 horas que você está andando na sua caravana, você não tem que pagar um pedágio para um senhor diferente. Você tem uma junção dos impostos, você tem uma junção da moeda, você tem uma junção de pesos, medidas, aferências, bem como também facilita as transações cada vez mais monetárias e cada vez mais dependentes de um insurgente sistema bancário e creditício, de notas de crédito que era dado, que este depende também muito da presença tanto dos italianos como dos neerlandeses. Os holandeses vão ser muito importantes com as ranças burocráticas que vão acabar se tornando depois em grandes bancos, alguns deles existentes até hoje, né, para que possa facilitar essas rotas, esses comércios, essas trocas que começavam a se espalhar cada vez mais, obviamente, à medida que os ambientes também administrativos estatais iam se tornando mais estáveis. Isso facilitava muito o comércio, a troca e o espalhamento dessas novas redes que vinham surgindo. Por que para a nobreza era interessante? A nobreza, ela vinha sofrendo bastante na mão da insurgente burguesia comercial, uma vez que ela simplesmente tirava o seu, vamos colocar aí, lucro, a partir principalmente da coleta de impostos. E uma vez coletados esses impostos, eles gastavam com basicamente a manutenção do seu estilo flamboyant de vida. Isso significa dizer que não existia uma grande geração de capitais, ou nenhuma geração de capitais por parte da nobreza, e muitas vezes, a partir do momento que a burguesia conseguia, por exemplo, cartas que garantiam o seu burgo a não cobrança de impostos ou a diminuição dos impostos. E mesmo assim, a forma como a manufatura ia começando a se desenvolver, principalmente a partir das corporações de ofício, fazendo com que gerasse um primeiro acúmulo primitivo de capitais na mão da burguesia, isso tirava da nobreza muito poder de fato, apesar dela ainda não ter perdido seu poder político. Aliando-se ao rei, a um estado centralizado e fazendo parte de uma sociedade de cortes, ela mantinha o seu poder político e garantia, com a sujeição da burguesia a esse poder central, a manutenção de algum poder econômico, visto que a burguesia, na maioria das vezes, a financiava em seus gastos, em boa parte dos seus gastos, bem como na tentativa de adentrar nesse mundo, né, nobiliárquico, porque existia uma clivagem muito grande entre os homens bons e os homens de bens, que não eram necessariamente os mesmos. Isso fez com que houvesse uma aliança, mesmo que uma aliança de contrários. Bem, vamos caminhando mais um pouco, vamos pensando nos desenvolvimentos. Século XIV, virada do século XV, grandes desenvolvimentos vão acontecer, né, na matemática, na navegação, com a reintrodução de diversos conhecimentos que não estavam necessariamente perdidos, mas estavam muitas vezes muito localizados.
Esses conhecimentos vão levar, por sua vez, a expansões comerciais e ao começo das grandes navegações. Também esse aumento de rotas, essa segurança jurídica, essa necessidade de se estabelecer padrões, de você ter o mesmo imposto, ter um protecionismo interno dentro daquele reino absoluto, por sua vez, também vai levar ao entesouramento desses reinos e permitir que essas novas empreitadas sejam feitas. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, no final da Idade Média, um modelo feudal de produção sendo cada vez mais esgotado. Por que ele vai ser cada vez mais esgotado? Ora, você tem o crescimento das cidades, esse crescimento das cidades, obviamente, implica, apesar do aumento da população, que existe algum tipo de êxodo em relação a essas cidades. Para além disso, com a necessidade das expansões da empresa colonialista, você também vai precisar de ter pessoas para esses locais. Ora, você tem, por um lado, um esvaziamento do campo e, por outro, também você tem um aumento muito maior da geração de capitais nos núcleos urbanos do que propriamente os avanços do campo, fazendo isso com uma nobreza cada vez mais deficitária que vai precisar de usar as suas terras de uma forma diferente da qual ela vinha usando. É óbvio que quem sofre é sempre quem está mais embaixo, é o elo mais fraco da corrente, o primeiro a se romper, né? E vai haver, então, um recrudescimento gigantesco da nobreza contra o campesinato. O campesinato nos séculos XI, XII, XIII, XIV, e isso vai acontecer no interior da Europa até o século XVIII. É muito difícil a gente não falar que a França era feudal antes da própria Revolução Francesa. Engels, quando está trabalhando nos seus escritos militares com uma, entre aspas, Alemanha, no caso a Prússia, ele fala de áreas do interior da Prússia que são basicamente feudais ainda no final do século XIX. Né? Então, assim, o que acontece? Essas relações feudais, elas têm um peso gigantesco sobre o servo, porque o servo, basicamente, ele tem a sua terrinha, ele pode sobreviver ali, mas sobre ele incide todo tipo de imposto e todo tipo de trabalho forçado, possível e imaginável, ele só não pode ser vendido. No resto, muitas vezes, a sua situação é análoga, se não pior, à do escravo. O que isso vai fazer, então? Nesse sistema político-econômico, nós vamos ter um absolutismo, ou seja, um poder totalmente concentrado na mão do rei. Muito ironicamente também, os nobres às vezes eram tão ruins e batiam tanto nesse camponês, esse campesinato sofria tanto, que ele via na figura do rei, de uma justiça vinda do rei, de um sujeito que mandaria sobre os nobres, uma possibilidade dele ter uma vida menos sofrida no sistema absolutista centralizado na figura do rei. Então boa parte do campesinato também apoiará as instituições absolutas no seu início, e as revoluções, por exemplo, a Revolução de Avisos, que vai, né, permitir a formação do Reino de Portugal, ela tem um apoio popular gigantesco. Outras alhures também vão acontecer da mesma forma. Isso vai levar a esse regime centralizado, né, que, uma vez que ele está se apoiando na burguesia, no seu caráter mercantil, nas suas necessidades econômicas, na nobreza, nas suas necessidades de controle político, e também, e principalmente, no clero, vai levar que a gente tenha a formação deste tipo de Estado. Ora, eu vinha falando aqui das evoluções, né, das classes que estavam, tanto das classes dominantes como das classes subalternas. A gente tem que entender também que, com todas estas evoluções técnicas, com todas essas mudanças que nós vamos ter, né, ao longo de toda a Baixa Idade Média, apesar de se perder quase um terço da população no século XIV por causa da peste negra, a gente vai ter o esgotamento daquele antigo sistema feudal. Esse esgotamento do antigo sistema feudal, ele vai gerar várias coisas diferentes que vão levar ao nascimento da Idade Moderna através de sangrentas revoluções que vão colocar a burguesia não mais simplesmente no poder econômico, mas também no poder político. Por um lado, vamos pensar nas classes subalternas. Os servos e camponeses, que eram as classes subalternas
da forma medieval clássica, à medida que as cidades vão crescendo e que tem essa migração, eles vão se tornando jornaleiros, vão entrando nas corporações de ofício e vão passando a ser trabalhadores assalariados de um outro tipo. Para além disso, uma vez que a propriedade fundiária já não mais era vista da mesma forma que anteriormente, ela precisa de ser colocada para funcionar sob uma nova ótica, sob uma nova ética também. Isso faz com que muitas vezes os nobres comecem a cercear o acesso desses camponeses à terra. Camponeses, então, que vão se tornar livres. O que significa ser livre para o liberalismo? Você é livre de qualquer posse nessa vida, você não tem absolutamente porra nenhuma, e você é livre para trabalhar até morrer para comer ou deitar embaixo da ponte e esperar a morte chegar. Essa é a grande liberdade que o liberalismo vai trazer para a esmagadora maioria das pessoas. Enquanto isso, nas classes dominantes, a gente tem uma substituição dos senhores feudais, da nobreza, da gleba, pela burguesia que vai crescendo cada vez mais, pela junção e pelo aumento dessas cidades, pelos enriquecimentos que são feitos com o aumento dessa cidade. Ora, isso vai causar um conflito. O Estado absoluto, pautado no mercantilismo, no bulionismo, na manutenção do maior número possível de riquezas dentro do próprio país. Esse Estado vai começar a ter um problema muito sério, onde a classe que manda de direito é diferente da classe que manda de fato. Quem de fato manda, quem de fato controla os destinos do Estado, paga para que o Estado existe, paga as guerras, paga as grandes empreitadas coloniais, é esta burguesia que está cada vez mais forte, cada vez mais concentradora de capital. Porém, se não obstante, quem manda, quem tem o poder está centrado na figura do rei, mas ele o divide com a sua classe nobre, com a sua corte, com todo esse aparato nobiliárquico. Aparato esse nobiliárquico que causa vultosos gastos e produz absolutamente porra nenhuma. Isso faz boa parte das burguesias notarem que elas podem lucrar muito mais sobre outros arranjos. Temos aí, por exemplo, a Revolução Inglesa, né, que depois de decapitar um rei, acaba restaurando a monarquia, mas uma monarquia parlamentarista com uma Câmara Alta e uma Câmara Baixa, aonde o controle da burguesia passa a ser um controle da burguesia sobre a nobreza e não mais um controle da nobreza sobre a burguesia. Aonde tenta-se evitar isso, tenta-se, por exemplo, em Portugal, uma espécie de absolutismo reformado e inteligentíssimo e muito profundo Marquês de Pombal, onde o que ele está fazendo, na verdade, é permitindo cada vez mais o afluxo a cargos nobiliárquicos da burguesia, para que a burguesia não corte a cabeça daqueles nobres que ali estão. Temos, então, esse período de transição que vai mudar completamente a ideia sobre a posse dos meios privados. Ora, se antigamente, nas corporações de ofício, o mestre da corporação de ofício produzia ali na sua casa e todos os seus jornaleiros, boa parte deles moravam ali com ele, trabalhavam com ele, comiam em sua mesa. Ele era o dono das ferramentas, mas as ferramentas também eram passadas para os jovens aprendizes que depois se tornavam um dia mestres e também teriam os seus aprendizes, cada qual com suas ferramentas. As pessoas tinham o seu próprio fio de tear, as pessoas tinham as suas próprias ferramentas de marceneiro, suas cunhas, enfim. Cada profissão fabricava e mantinha a posse das suas ferramentas, bem como a posse dos meios necessários para produzir a posse daquela matéria-prima. Com o aumento da escala das manufaturas, com o cercamento das áreas comuns, com a mudança sobre a forma como se enxerga a agricultura parcelar, a forma como se enxerga o comércio, né, a mercadoria passa a comandar. Você pode ter grandes mercados sem ter uma sociedade que necessariamente se paute pela mercadoria. Mas quando você tem um mercado de fato pautado pela mercadoria, você tem uma profunda mudança social. E é isso que nós vamos ver
acontecer, principalmente nessa transição, a partir já com seus primeiros indícios, né, no século XIV, mas principalmente século XV, XVI e XVII em diante, é uma festa, né, aonde a gente vai ter essa mudança profunda do sistema produtivo, principalmente baseado nessa ideia da propriedade privada, e a propriedade privada que priva os outros do seu usufruto, né, e é exatamente ao privar do usufruto aqueles que fazem o trabalho que eles se tornam completamente livres para se tornarem escravos do capital. Enfim, essa foi uma introdução básica de boa parte daquilo que o texto nos traz, com também alguns outros motivos que são importantes. Por fim, deixa eu falar só rapidamente um pouco da Revolução Inglesa e da forma como as coisas acontecem na Inglaterra. A Inglaterra, como eu havia dito antes, né, ela tem algumas questões que a tornam bastante sui generis. A primeira delas é a própria forma como o feudalismo se deu na Inglaterra. O feudalismo se deu na Inglaterra com propriedades muito maiores, muito mais concentradas do que aquelas do continente. Isso já permitiu, no começo da transição da alta Idade Média para a baixa Idade Média, que houvessem as primeiras reuniões para se colocar, para tirar as manguinhas de fora. Vamos lembrar aqui do nosso querido... Desculpa, é porque eu afastei para fumar um cigarro, deve ter melhorado agora. Vamos lembrar aqui do nosso querido rei João Sem Terra, da Carta de Intenções de 1066, aonde boa parte da nobreza já começa a se organizar de forma a transformar aquela estrutura social numa estrutura social mais moderna e apta às suas necessidades. Também vai ser na Inglaterra que nós vamos ter uma opção, depois da Guerra das Duas Casas, né, das Duas Rosas, por uma concentração nos negócios de, por exemplo, pirataria. A coroa inglesa britânica, né, e aí nessa hora a gente tem que esquecer um pouco do Weber, né, e do espírito protestante, dessas pessoas que trabalhavam tanto. A coroa inglesa ganhou vultosas e vultosas quantias pirateando, contratando corsários que roubavam tanto aquilo que era roubado pelos espanhóis, como aquilo que era roubado pelos portugueses de povos colonizados pelo mundo afora, né, naquela linda ideia de que ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Para além disso, logo quando a manufatura foi aumentando na Inglaterra, ela levou naturalmente aos cercamentos. Por quê? Porque a necessidade de criação vultosa de pastos para o pastoreio da... Gente do céu, esqueci o nome. Anu em grego, lamb, ovelha. Para o pastoreio das ovelhas, levava ao cercamento das áreas comuns, que por sua vez expulsava boa parte dos agricultores e dos camponeses, terminando com os seus modos de vida. Para além disso, nós temos que lembrar do longínquo colonialismo interno inglês, que vai tomar a Irlanda de assalto e que fará da Irlanda a sua colonia interna, colocando os irlandeses para trabalhar e uma burocracia, uma burguesia intermediária irlandesa para ser a intermediária exatamente desse capital inglês vultoso. Ora, toda essa questão dos cercamentos ligado à própria forma política, ligado à reforma que acontece, à Guerra das Duas Casas, a forma como a própria nobreza britânica depois vai perder o poder por causa dos estratagemas que ela vai ter que recorrer, ligado à Revolução Gloriosa de Oliver Cromwell e como que a burguesia já conseguiu, num estágio muito anterior, tomar o poder de fato do país, levou a um aprofundamento desses cercamentos, as manufaturas cada vez aumentando mais, passando com algumas inovações técnicas para a maquinofatura, que permitiria, com o tempo, com esses vultosos capitais sendo investidos, a ensejar a primeira revolução industrial. Tem 52 minutos que eu estou falando, eu acho que tá bom, acho que eu posso abrir aqui para pergunta, né, já são 8h20, que aí a gente vai falando das perguntas, do que vocês quiserem saber,
e vamos encaminhando aí. Então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês me ouvirem esse tempo todo e espero ter estado aí à altura do desafio. Muito obrigada, João.